Olá, amigos internautas do meu canal Frade Olhar Sobrenatural. Estudos de pesquisas sobrenaturais. Teve o UFO. Mais uma vez com você, dê o seu like e se inscreva no canal. A matéria de hoje é Caso Roswell. Realmente caiu essa nave? Realmente eles têm poder desses alienígenas? Curiosidades estranhas? Teorias da conspiração? O que será que realmente aconteceu? Segue a matéria, dê o seu like, se inscreva no canal e desejar vos agradeço e mantenha o canal no ar. Uma boa tarde para vocês e curtam o vídeo. Roswell, Novo México, 14 de junho de 1947. Operadores de radar na base aérea do Exército em Roswell detectaram uma nave não identificada se aproximando da base. Momentos depois, o objeto desceu rapidamente e se espatifou no deserto, próximo a uma fazenda de gado. Tinha um fazendeiro chamado Mac Brazel. Ele trabalhava num rancho chamado Rancho Foster. Estava fazendo suas rondas a cavalo e ele viu primeiro os destroços. Estavam espalhados numa área grande. Era estranho, por exemplo, as famosas hastes de metal que não entortam e também o metal que não amassa. E o que aconteceu é que os militares, eles recolheram o material e trouxeram de volta à base. O assessor de imprensa anunciou para o mundo todo que a base aérea de Roswell tinha recuperado um disco voador. Os próprios militares americanos admitiram que alguma coisa tinha caído. Aí, 24 horas depois, eles negaram a história e disseram que era só um balão meteorológico. O que me parece uma coisa muito improvável, já que na base aérea de Roswell ficava o único esquadrão capaz de carregar uma bomba atômica do mundo inteiro. Essas pessoas eram a elite da elite. Então, se existe alguém com menos probabilidade de confundir um balão meteorológico, são essas pessoas. Então disseram que a história do balão meteorológico foi só uma distração. Os boatos dessa distração aumentaram quando os moradores de Roswell se apresentaram e contaram que viram não só os destroços de um disco voador, como também os corpos de aparentemente 2 seres extraterrestres retirados da nave. A Força Aérea afirmou logo depois que esses supostos corpos eram, na verdade, bonecos de teste de impacto usados para testar paraquedas. Porém, alguns pesquisadores e jornalistas acreditam que a verdade foi encoberta. Tem muitos indícios de que o material foi recolhido e levado para a base aérea de Wright-Patterson. Ouvi de várias fontes que mais tarde ele foi levado para a Área 51, que foi o local escolhido para aquele programa secreto específico, a engenharia reversa da tecnologia alienígena. Se os militares americanos conseguiram mesmo recuperar uma espaçonave extraterrestre e, mais importante, pequenos indivíduos humanoides extraterrestres, teriam que ir para um lugar onde ninguém chegasse perto. E essa é a Área 51. Será que os bonecos ou aqueles corpos que foram vistos na chamada nave espacial que caiu em Roswell eram só manequins? Ou eram, como alguns acreditam, possivelmente seres extraterrestres mortos? O que aconteceu depois daria origem a um dos relatos mais estranhos relacionados à Área 51. Outono, 1995. Um filme chocante intitulado Autópsia Alienígena apareceu, mostrando que alguns acreditavam ser uma dissecação autêntica de um ser extraterrestre. Gravado em preto e branco, o filme supostamente mostra um exame médico de uma das criaturas mortas que os militares teriam resgatado do incidente de Roswell em 1947. O produtor Ray Santilli afirmou ter conseguido a filmagem com um funcionário anônimo do governo que filmou a autópsia, que teria acontecido na Área 51. Isso imediatamente caiu como uma bomba entre os pesquisadores de OVNIs. Tinha um grupo dizendo que achava que era real, mas muitas pessoas logo no início disseram que era uma farsa. Como tinha tanta pressão em cima do Santilli e tanto ceticismo, ele fez uma confissão. E isso colocou um fim na história. Ele disse, bom, eu consegui um filme, mas estava tão deteriorado que era inutilizável. A maior parte estava praticamente destruída. Mas o que a gente viu, a gente tentou reconstruir com precisão. E todos disseram, ah, que ótimo.
Mas existem pesquisadores de OVNIs que afirmam que, apesar do filme ser mesmo uma farsa, isso não significa que as alegações e as teorias sobre a Área 51 não sejam baseadas em fatos reais. Alguns até afirmam que Ray Santini pode ter criado o filme a pedido do governo americano, como parte de um elaborado esquema para gerar ceticismo entre o público. Com Philip J. Corso, o que caiu em Roswell foi de fato uma espaçonave extraterrestre. E Corso diz que os militares pegaram esses destroços, estudaram, e isso explica o boom tecnológico do século XX. A tecnologia do acidente de Roswell também pode ser responsável por várias inovações do pós-guerra. Uma lista de invenções retiradas do acidente de Roswell incluiu chips de computador integrados, fibra óptica, visão noturna, tecnologia furtiva e até micro-ondas. É uma grande peça do quebra-cabeça, que a nossa verdade foi meio que totalmente apagada. Se os arquivos estiverem corretos, decifrar o código para essa tecnologia exigiria grandes recursos. Esse trabalho é confiado às Forças Armadas dos Estados Unidos. O governo não sabia com o que estava lidando, então o que fizeram foi trazer as mentes mais brilhantes do país para olhar para isso. É assim que sempre foi. As mentes mais brilhantes sempre trabalharam na segurança nacional. Se o governo dos Estados Unidos possui tecnologia extraterrestre e faz engenharia reversa para fins militares, que outras inovações eles conseguiriam? Protegidas do público e dos olhos dos nossos inimigos. Temos tecnologia melhor do que a do George Lucas, melhor do que as vistas em Star Wars, Star Trek, qualquer uma. Todas mantidas em segredo absoluto. Se é verdade que existem tecnologias alienígenas entrelaçadas no tecido da civilização, quem detém a chave desse trabalho ultra secreto e o que vão criar a seguir? Dentro dos arquivos OVNIs, milhares de relatos de testemunhas oculares sobre atividades extraterrestres inexplicáveis. Em 1941, um ministro testemunha um OVNI acidentado. A tecnologia extraída... O que você está achando da matéria? Ficou curioso? Dê o seu like, se inscreva, ajude a manter o canal, desde já vos agradeço. Londres, Inglaterra, 1986. O sargento Melvin E. Brown, que serviu no 59º Esquadrão de Bomba Atômica da Força Aérea Americana, jaz em seu leito de morte em um hospital local. Em suas últimas palavras, Brown revela para sua família um segredo que ele manteve escondido por aproximadamente 40 anos. Um segredo sobre o que ele viu em 1947, quando estava baseado em Roswell, Novo México. O sargento Melvin Brown é outra peça-chave em tudo isso. Ele foi surpreendido por um comando de alta patente logo após o acidente. Ele foi colocado basicamente de guarda e, intrigantemente, havia alguns caminhões baixos com lonas sobre eles. Na primeira oportunidade que teve, ele entrou na traseira do caminhão. E ali havia, debaixo de uma lona, 2 corpos do local da queda. Quando ele estava em seu leito de morte, ele se lembrou de Roswell. Dias antes da sua morte, ele disse: não era um balão meteorológico, não era daqui. E eu vi 2 dos corpos e eles não eram humanos. O testemunho no leito de morte é uma parte crítica da história de Roswell. Há várias. Há muitas razões pelas quais algumas das testemunhas ficaram quietas por tanto tempo. Medo, ameaças, 20 de fevereiro de 1954. Palm Springs, Califórnia.
O presidente Dwight D. Eisenhower estava na cidade, mas sua visita era tão imprevista quanto inesperada. Na noite de 20 de fevereiro de 1954, o presidente Eisenhower estava descansando em Palm Springs. O presidente havia acabado de voltar de uma caça de codornas de 5 dias e depois foi de avião para Palm Springs sem nenhum motivo. Ninguém sabia que ele ia para lá. Então, por volta das 10 da noite, o presidente Eisenhower desapareceu. O presidente desapareceu por um período de 12 horas. De fato, um repórter ia publicar que o presidente da República havia morrido de ataque cardíaco. No dia seguinte, Eisenhower apareceu a 160 quilômetros em Los Angeles, numa igreja. E ele afirmou que teve que passar por uma cirurgia dental de emergência por causa de um dente quebrado. Inúmeros relatórios vieram à tona, indicando que o presidente estava, na verdade, na base B-Rock, também conhecida como Base Aérea Edwards, a apenas 2 horas e meia de carro de Palm Springs. Existem documentos que mostram que a base B-Rock, também conhecida como Base Aérea Edwards, ficou fechada por 3 dias para todo o tráfego aéreo e para todos os funcionários não essenciais, de 19 de fevereiro de 1954 a 21 de fevereiro. Coincidentemente, é o exato momento do desaparecimento do presidente Eisenhower. Mas o que Eisenhower estava fazendo na base aérea? Rumores imediatamente surgiram depois de 1 ou 2 semanas, de que Eisenhower teve uma reunião com os alienígenas. Na verdade, isso vazou no programa de rádio de um homem chamado Frank Edwards. Milhões de pessoas o ouviram e ele tinha muito interesse em discos voadores e OVNIs. Arquivos de OVNIs sugerem que existem testemunhas oculares deste encontro. Temos inúmeros relatos de testemunhas nos nossos arquivos do presidente Eisenhower fazendo um acordo secreto com extraterrestres. Há afirmações de que houve um pacto selado. Eu não sei se é verdade ou não. De que eles dariam aos Estados Unidos certos tipos de tecnologias em troca de ter um tipo de presença permanente, uma base permanente. Depois da suposta primeira reunião, Eisenhower adotou uma política de total sigilo a respeito de OVNIs e extraterrestres. Em menos de 2 meses depois da reunião na base aérea, uma política secreta foi adotada. Ela dizia que todas as informações sobre extraterrestres eram assunto de segurança nacional e, portanto, secreto. Bom. Em nenhuma circunstância o público geral ou a imprensa pública pode saber da existência dessas entidades. A política oficial do governo é que tais criaturas não existem. É possível que Eisenhower tenha se encontrado com extraterrestres? E se sim, que medidas podem ter sido tomadas para reforçar essa política de sigilo? 1958, Oklahoma City. Um cidadão preocupado escreveu para o FBI sobre a perseguição que pesquisadores de OVNIs recebiam de homens usando terno preto. Surpreendentemente, a carta foi respondida por uma pessoa de cargo alto. Essa carta chegou até J. Edgar Hoover e o incrível é que ele respondeu de imediato. Abre aspas. Eu estou instruindo um agente especial do nosso escritório de Oklahoma City para contatar você a respeito da questão que você mencionou. J. Edgar Hoover já estava paranoico porque o exército não contava verdades sobre os OVNIs para ele. Então, quando a carta chegou à sua mesa, ele ficou ansioso para investigar.
Project Blue Book made a great show of gathering data on all the major UFO sightings, finally declaring them all to be hoaxes, mass hysteria, or swamp gas. But secretly, there may have been another policy. Over the years, several documents have come to light that seemingly confirm that a clandestine group, Operation Majestic 12, aka MJ-12, formed by special classified presidential order on September 24, 1947, for the express purpose of gathering information on UFOs and extraterrestrials, while at the same time keeping such information not only from unfriendly powers, but from the American public as well. If indeed Area 51 has become the nation's repository for alien technology and possibly alien visitors, then the extra-constitutional justifications for such secrecy were developed in the MJ-12 group's planning sessions. James V. Forrestal, Secretary of Defense under President Harry Truman, is widely accused of being the mastermind behind the creation of MJ-12. Once created, Majestic may have expanded its mandate beyond what Forrestal had intended. Whatever secrets Forrestal may have known concerning flying saucers and alien visitors, that knowledge died with him when in 1949 he mysteriously plunged to his death from a window at Bethesda Naval Hospital. Though he was being treated for depression, many UFO researchers doubt that his death was suicide and point to the sinister workings of the possibly mythical MJ-12, which in their hypothesis may have been protecting its secrecy
from a man who had come to believe the people had a right to know. As late as 1989, according to Bob Lazar, the identification badges at Area 51 read MADGE for Majestic. In December 1994, a document purporting to be the Majestic 12 Group Special Operations Manual was leaked to a noted UFO researcher. It contains the following directive under the heading Isolation and Custody. EBEs will be detained by whatever means are necessary and removed to a secure location as soon as possible. There follows this disturbing amplification. Although it is preferable to maintain the physical well-being of any entity, the loss of EBE life is considered acceptable if conditions or delays to preserve that life in any way compromise the security of the operations. From the beginning of the UFO age, it seems, secrecy was always the government's prime directive. In 1988, another anonymous government source, codenamed Falcon, claimed that a second extraterrestrial biological entity, EBE-2, voluntarily became a guest of our government, allowing himself to be examined and interviewed. In this scenario, Area 51 became, for a time at least, a sort of extraterrestrial embassy, the setting for mankind's first attempt at diplomacy with beings from another world. Different sources disagree as to how communication was established. There is universal agreement that the EBEs are incapable or unwilling to speak human language. In addition to the pictographs used by EBE-1, it has been reported by Falcon that in the early 1950s, EBE-2 was fitted with some sort of artificial voice box, allowing him to speak words, and that he learned the English language very rapidly. Other sources doubt this story, however. By our kind, do you mean we Americans? What has been reported most persistently is that the aliens communicate via thought projection, or telepathy. They would have been tortured, made to give up their secrets. This is a question in this friendly manner. We cannot be forced to communicate. Has it been tried? Not by us. We speak to who's ever willing to listen. The idea of telepathic communication with alien beings carries with it the same doubts and controversy attached to telepathy itself. Do the practitioners of this ancient art really have the ability to read minds? Or are they crafty charlatans who simply tell the listener what he or she wants to hear? If the cynics are right, then the self-proclaimed telepaths recruited by the government in the 1950s were playing an astoundingly daring hoax by claiming to speak for the mute visitors from the stars. Defenders of telepathy call this notion preposterous and point to the long history of government-funded research into mind reading as proof that their science has merit. In the last 4 decades, there have been persistent, often contradictory rumors and even eyewitness accounts of other alien visitors meeting secretly with military or government officials. But what about today? The Tester Corporation has recently come out with a model kit of Gray, the extraterrestrial life form, and a scale model of the so-called sport model, the UFO Bob Lazar says he studied at Area 51. This UFO kit has quickly become one of the most successful model kits in the history of the company. If the military is, in fact, conducting tests of extraterrestrial spacecraft at Area 51,